nós iniciamos a nossa divulgação de resultados e, de imediato, já é de público, mas eu preciso expressar isso publicamente, que o senhor Mauro Carlesse é candidato pela coligação PHS, Solidariedade, PP, DEM, PTC, PRB, Avante, Patriota, PROS, foi eleito com 404.484 votos, o que significa 57,39% dos votos válidos, secundado por Carlos Amasta, do PSDB, PSC, MDB, PR, Podemos, PSC, PSDB, com 219.842 votos, o que significa 31,19% dos votos válidos. O candidato Marlon Reis, da rede coligação, coligado com demais partidos aqui lançados, conseguiu obter 47.046 votos do eleitorado tocantinense, equivalendo a um percentual de 6,68%, seguido pelo César Simoni, do PSL, que conseguiu obter 31.231 votos, 4,43% dos votos do eleitorado. E logo em seguida, Bernadette Aparecida, do PSOL, com 2.200 votos, que significa 0,31% dos votos válidos. Tivemos 14.389 votos brancos, 112.022 votos nulos. A abstenção, ela diminuiu bastante em relação à eleição suplementar que realizamos recentemente, e tivemos uma ausência de 207.540 eleitores, o que significa 19,98% do eleitorado tocantinense. Algo bem compatível com as demais eleições passadas, né? E que demonstra que houve um despertar, um interesse da comunidade tocantinense nessas eleições, certamente na perspectiva de sufragar o seu candidato, levar a termo as suas ideias simbolizadas no seu voto, né, como uma forma de tentar mudar a realidade política do país. Eleitos para o Senado, Eduardo Gomes, número 777, com 248.358 votos, 19,48% dos votos válidos. E Irajá Abreu, 555, que obteve 214.355 votos, que significa 16,82% dos votos válidos. César Halum obteve 184.235 votos, 14,45% dos votos válidos. Vicentinho, 176.012, 13,81% dos votos válidos. Ataídes Oliveira, 170.012, 13,34% dos votos válidos. Paulo Mourão, 137.654 votos, 10,80% dos votos válidos. Antônio Jorge, 66.089 votos, com 5,18% dos votos válidos. Farley Federal, 65.676 votos, 5,15% dos votos válidos. E Melquiades, 12.312 votos, 0,97% dos votos válidos.
tivemos como resultado do plebiscito em Fortaleza do Tabocão, o sim como vencedor para que o município passe a se chamar Tabocão. Quantos por cento? O sim obteve 1.561 votos, 74,83% dos votos válidos. A maioria. Bem significativo. 525 votos não, 25,17% dos votos. Com relação à eleição presidencial, tivemos no Tocantins, os resultados mais expressivos do candidato Jair Bolsonaro, com 337.782 votos, 44,64% dos votos válidos. Fernando Haddad, com 311.212 votos, 41,12% dos votos válidos. E Ciro Gomes, com 54.262 votos, 7,17% dos votos válidos. Trazidas essas informações, os senhores e as senhoras me colocam à disposição para qualquer esclarecimento, assim como também, evidentemente, se quiserem se manifestar, os demais membros da mesa que efetivamente têm o seu lugar e importância no processo eleitoral. Alguns têm mais dificuldade do que os outros. Então, você tem que aguardar, você não pode antecipar o voto do eleitor. A urna tem um tempo de espera e ele tem direito de exercer com toda tranquilidade. O processo democrático de votação, ele é muito importante para que a democracia aconteça. Então, isso é algo que tem que ser respeitado. Infelizmente, nós não temos condições financeiras e estruturais, organizacionais, de colocar uma urna para cada 100 eleitores ou 50 eleitores, o que seria muito rápido e muito cômodo, né? Ainda é um aparelho caro e não só o aparelho em si, mas toda a estrutura organizacional que é necessária para que esse aparelho funcione. Envolve pessoas, envolve capacitação, treinamento. Então, é algo razoável, né? Nós vimos, por exemplo, em outras grandes capitais do Brasil, eu não sei se já fecharam a votação, mas deve ter gente votando ainda, por conta de dificuldades, né? Então a demora é única exclusivamente pela demora do próprio eleitor? Do próprio eleitor no momento de exercer o seu direito de voto. Você fecha o portão, porque depois das 17 horas já não é possível mais ingressar na sessão. Então aí... A urna não identifica o horário de voto de cada um? Não identifica. E aí você recebe a senha e vai votando. No momento que encerrar a votação, a urna é encerrada, tem todos os processos formais de encerramento, ela emite o relatório, inclusive no horário que foi encerrado. Ela não encerra automaticamente, ela precisa de um comando para ser encerrada. Todos nós temos alguma deficiência, não existe ninguém perfeito, né? O déficit existe, tudo que você vai fazer. Uns são mais capacitados que os outros para poder fazer determinadas coisas, né? Alguns têm menos capacidade, às vezes motora, às vezes de fala, às vezes de visão, auditiva, enfim. Essas capacidades, a falta de capacidades pode atrasar um pouco qualquer ação humana nos diversos planos, nas diversas atividades cotidianas, né? Exercer o direito de voto é uma delas, né? Exato, eu tenho consciência, eu tenho conhecimento disso porque me foi informado. Era a última das hipóteses, se contratava aquele caminhão que era o único veículo que passava na estrada, um local de dificílimo acesso, ou então eles não exerceriam o direito de voto. Ninguém foi obrigado a entrar dentro do caminhão, é só aqueles que quiseram entrar.
eles normalmente utilizam os veículos de carroceria para transporte dentro das terras indígenas. Mas é bom que aconteça isso, que circule, que a imprensa divulgue e veja como é o tratamento com os povos indígenas em todo o país. Eles são muito desprezados e discriminados, e por mais que se tente corrigir esse problema, você sempre encontra algum percalço. Há umas eleições atrás, não sei se recordam, e os indígenas, com a promessa de eletrificação rural na aldeia deles, que já demorava muitos anos, perderam a paciência e quiseram colocar fogo na torre de transmissão. Então, uma forma de protestar. Eu sei que foi o próprio indígena que tirou a fotografia e levou, porque eles já reclamaram disso, de transporte de pessoas em veículos com carroceria. Mas é aquela situação, o juiz decidiu dessa forma lá, requisitou do tribunal, com toda a equipe, e isso, há uma interlocução hoje com os próprios caciques, né, dentro das terras indígenas, nós respeitamos muito os povos, dialogamos. A decisão foi uma decisão comunitária, não foi uma imposição. Infelizmente é assim. A Justiça Eleitoral não tem condições de manter ônibus traçados em todas as zonas eleitorais para carregar eleitores. Então, é preciso... A Justiça Eleitoral requisita veículos dos órgãos públicos, né? E faz isso de comum acordo com as instituições, e esse transporte é realizado e organizado pela Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral tem participação, sim, e consciência disso. Mas é o que eu estou dizendo, não havia outra forma de realizar o transporte, infelizmente. Então, o que eu estou dizendo é isso. Nós não temos condições de manter ônibus traçados permanentemente nas zonas eleitorais para transportar eleitores. O que a gente espera é que haja mais aplicação de recursos públicos na área de transporte, principalmente escolares, né, nos locais de difícil acesso, principalmente em interlocução com os povos indígenas, nas dificuldades que eles têm, que eles reclamam muito, ou de melhoria das estradas, se é que eles querem assim, porque eles têm direito ao autogoverno. Eles têm direito de ficar isolados com estrada ruim, se quiserem. Na Ilha do Bananal é terrível. Eu tenho fotografias aqui, se eu te mostrar, a dificuldade nossa para chegar com urna nos locais de votação é uma aventura. Sim, mas pergunte ao procurador da República se o governo quiser fazer uma estrada dentro da Ilha do Bananal, se ele vai permitir. Vai ser o primeiro a entrar com ação civil pública ou com uma medida judicial impedindo que se faça a estrada. Então, como é que eles fazem lá? Caminhonete traçada. Então, eu sei bem o que você quis dizer e onde queria chegar colocando essa questão. Mas, infelizmente, é uma situação insólita. Não há outra forma de resolver. Eu acho que eu comecei bem respondendo a sua questão quando me dirigi à imprensa e o procedimentalismo ético que existe decorrente da própria formação do jornalista, né, e do apego à verdade, da checagem do fato, né, da confirmação. Como se faz em toda metodologia para qualquer área da ciência. Eu penso que o jornalismo também é uma ciência. Isso vai sempre ocorrer na humanidade, sempre ocorreu cotidianamente, com conversa de pé de ouvido, manifestações, ou mesmo entre jornalistas sem éticas que publicavam inverdades, não ouviam, não checavam o fato, não ouviam as outras partes. Hoje nós temos alguma coisa que é um problema, que é a internet. Isso não tem limites. Ela, ao mesmo tempo que democratiza muita coisa e possibilita o acesso a um mundo de informações e a comunicações em todas as partes do globo, enfim, ela também degrada o homem. Ela degrada a sociedade a partir do seu mau uso. Nós sabemos que existem pessoas que são especializadas em fazer mau uso e às vezes contratadas para poder fazer esse tipo de coisa, né? Então, produção
de boatos divulgados na internet é algo preocupante, porque existem pessoas que acreditam, passam para frente. Então, preciso haver o seguinte: mais discussão sobre tudo isso e descobrir mecanismos de controle, não de censura, né? De checagem da veracidade. Eu penso que a tecnologia da informação pode contribuir com isso. E a maior parte é a rapidez na resposta e na divulgação verídica dos fatos, né? Então, se você tem procedimentos já sedimentados, que têm credibilidade, muitas vezes eles não são abalados por esse tipo de notícia. Logo você descarta, porque vê que realmente são tentativas, às vezes terroristas, de instabilização do próprio processo em si. E nós sabemos como tudo isso é muito bem arquitetado e pessoas e grupos e até mesmo vertentes ideológicas que procuram tirar a credibilidade de determinados procedimentos, até mesmo de instituições ou de pessoas, para poder, no caos, se apropriar de determinadas situações, posições, entrar nas instituições, enfim. É um problema sério. Os filósofos no mundo inteiro se preocupam e debatem essas coisas e não chegam a um resultado. Nós já estávamos preparados, inclusive, com a possibilidade de haver um segundo turno de eleições locais. É sempre esperado, porque o resultado só se sabe depois que totalizamos as urnas, né, o resultado das urnas. Mas, enfim, nós estamos preparados. É uma eleição em cima da outra. Nós já fizemos 3, vamos para a 4ª. Todos estão cansados, mas ainda muito animados para poder executar bem a sua missão. No começo, quando as urnas eletrônicas saíram, inclusive elas circulavam para todos os locais aí, com as pessoas, ou até os simulacros de urna, né, para que a pessoa entrasse em contato com aquilo, digitasse, apertasse o botão, tudo. Mas é o que eu disse para os senhores e senhoras hoje. Com o acesso aos celulares, aos tablets e tudo, você já tem acesso à utilização de mecanismos digitais. E a urna ainda tem um teclado com teclas analógicas, né, que você utiliza e facilita bastante a visualização com cores e tudo mais. Eu não vejo necessidade. Eu acho que isso é uma questão mesmo pessoal, de busca de conhecimento, porque as campanhas são feitas pela televisão, inclusive mostrando como se vota, que tecla que tem que apertar. E a pessoa às vezes tem dificuldade mesmo, chega lá e demora, né? Confunde, erra o número. Hoje mesmo eu fui votar, eu quase não leio um voto, porque eu já não lembrava mais o número, fiquei lá, demorei para votar. Então, acontece, é assim mesmo, faz parte do processo. Quanto mais transparência a gente puder dar para a sociedade, melhor, né? Além daquelas 3 urnas que vinham para cá sorteadas, para fazer o teste da votação paralela, ou seja, urnas que já estavam lá nas pontas preparadas para receber o voto. Então, quer dizer, suponhamos que houvesse uma desconfiança de que o sistema do TSE não funcionasse bem, ou tivesse corrompido, ou pudesse atribuir algum voto para alguém no momento que digitasse um candidato e ele computasse para outro. Para isso se faz esse teste da votação paralela, essa auditoria. Então, o que é que se faz? Vota-se antes na urna de lona, aí depois pega-se aquele voto, registra-se em vídeo, tudo é filmado, auditado por auditores externos. Esse voto é digitado na urna, ele é gravado no computador, digitado também, aí depois bate tudo, o do computador com o da urna, para poder ver se fechou. E não há divergência qualquer no resultado. Então isso acontece há vários anos. É uma prova de que as urnas vão para os locais, os cartórios eleitorais, e de lá para os locais de votação,
perfeitamente adequada ao uso e com 0 votos. Emite-se a 0ª no momento da votação e só aparece votos para candidatos no final. E pelo teste paralelo que nós fazemos, os votos atribuídos ao candidato são computados para ele, não vão para outros candidatos. É como muitos insinuam, né, que pudesse acontecer. Então fala assim, as urnas do TSE não têm auditoria. Tem. Essa auditoria é uma auditoria criteriosa que confere isso. E o resultado que eu obtive agora há pouco é que foi 100% confiável, não teve problema. Além disso, passamos a ter auditoria também no local, durante todo o processo de votação, né? Então, isso nos dá ainda mais um reforço na transparência, né? Que é essencial em processos dessa natureza. Afinal, nós estamos trabalhando com uma dimensão da autodeterminação humana que é o direito à democracia, o direito a constituir um governo válido com cidadãos eleitos para exercer mandato eletivo, e isso é um processo democrático que exige seriedade, exige transparência e fidedignidade.